porque ele era um grande explorador. Mas a sua expedição chegara a um impasse e ele começava a parecer exausto e nervoso. Mal deixara sua rede por 3 meses, mas sabia que por trás daquela densa vegetação, em algum lugar, havia um par do mais primitivo e do mais cauteloso dos homens. O observador estava oculto e mudo, mas o desenvolvimento de uma corrente de comunicação deveria tirá-lo do seu esconderijo e abrir a sua mente primitiva. Como isto acontece e como este acampamento chega a existir, é um dos mais estranhos processos na história do contato de um homem com outro homem. Os últimos exploradores. O problema teve início com o rapto de uma criança de uma tribo com a qual nenhum branco, nem índio algum, jamais havia falado. A busca foi possível graças à ajuda de índios que foram um dia tão desconhecidos quanto os Crenhacoro. Os planos foram traçados pelo encarregado do Parque Nacional do Xingu. E tudo quanto se passou na selva teve a orientação de um homem reservado e míope, com jeito de professor, e que prefere viver no isolamento da mata. Estamos na selva. Mas a selva não é responsável pelo nosso problema. Isto começou em São Paulo, onde a nova floresta de concreto significa a morte da minha floresta. É a lei da evolução, pela qual uma raça sempre destruiu a outra. Para a maioria, estas coisas são simplesmente carros. Para mim, são a investida de uma raça. Eles consumirão a selva dentro de 30 anos. O mundo está em explosão demográfica. Precisa de alimento e espaço. Veja um homem qualquer. São as suas necessidades que destroem a selva, que mandam o imigrante para a estrada à procura de terra. Surgem então novas cidades, como Brasília. Aqui era sertão quando viemos pela primeira vez para a selva. A cidade adiante era o nosso acampamento. Hoje, a estrada leva até onde meu irmão e eu fomos os primeiros a penetrar. E até ser encontrado o primeiro diamante, isto era uma selva que o homem não havia tocado. Agora os garimpeiros atingem a 2000. Tal é a marcha da investida. Estes são os representantes da nossa civilização no contato com índios desconhecidos como os Crenhacoro. Não são estudiosos, não são treinados nem educados para isso. Esses homens são os embaixadores da nossa sociedade. É essa a face que mostramos aos índios. Os índios são mais serenos, sua face é mais delicada, mesmo quando vítimas do desordenado invasor, garimpeiro ou não.
São inocentes e puros. Há apenas 3 anos esta tribo, a dos Chicao, vivia isolada até que os Vilas Boas conquistaram a sua amizade. Agora, eles contam irritados o mal que sofreram no contato com aquela gente sem lei. Então lá, esse Menaco, não, Menaco, esse bonito, esse cão. Bom, nem juro que ele deu. Pensávamos que seria possível dar aos Chicao mais alguns anos de paz, mas a chegada de garimpeiros antecipou o nosso contato. Agora eles cobiçarão os produtos da civilização. Mais tarde vão odiá-los. Enquanto os observo, vejo nossa responsabilidade. Nós os atraímos para fora do seu isolamento porque a nossa ajuda é a única que lhes resta. Mas essa chance leva a todos os conflitos da civilização. Temos que nos conter e ver na sua face a de todos os outros que morreram. Os índios não têm defesa contra as nossas doenças. E apesar dos nossos esforços, eles pagam inexoravelmente um alto preço. Alguns morreram, e a saudade traz o pranto e o desespero. Suas lendas nascem desta terra. Seus espíritos vivem neste rio. Portanto, removê-los é arriscar as suas crenças e destruir a sociedade construída sobre essas crenças. Deixá-los significa extinção por doenças e tiros em curto espaço de tempo. Mas removê-los não é a solução. O pior que daí resultaria seria a morte. E o melhor, incorporá-los à nossa civilização moderna através de um período de choque e infelicidade. Não existem alternativas. Ainda neste século, fábricas estarão funcionando neste rio. Lançamos uma dezena de tribos nessa jornada. É uma fatalidade. Dentro em breve, os Crenhacoro terão que segui-la, mas jamais poderemos afastar da lembrança o que aconteceu há 27 anos, quando viemos pela primeira vez à selva, e o índio nos apareceu como um espírito da floresta. Era a floresta que dançava no índio. Como se fossem os donos do paraíso, eles nos deram as boas-vindas. A música nasce de lugares secretos da alma de um povo. As danças põem cada homem em harmonia com o seu universo. Elas expressam a sua alegria nas florestas e nos rios. São os seus laços com os espíritos e com a morte.
Compreendemos que a vida do índio não era bárbara, mas, na sua essência, muito civilizada. Havia uma apurada harmonia entre o homem e o seu ambiente. A dança parou quando a gripe, trazida pela nossa expedição, espalhou-se na aldeia. Pedimos pelo rádio que enviassem remédios. A resposta veio breve. Como podemos cuidar de índios quando falta remédio para os brancos favelados? Então, aprendemos que assim como as balas podem matar um índio, a indiferença de alguns também pode. Com os recursos dos nossos salários, compramos remédios e nos transformamos em enfermeiros. Mesmo assim, foram abertas 9 sepulturas, inclusive a do chefe Izarari. Mas os índios acreditam ainda que muitas doenças são causadas por magia. E quando isso acontece, recai no feiticeiro toda a culpa. Foi por isso que o feiticeiro, apontado como causador da epidemia, completamente passivo no seu fatalismo, ficou à espera de que viessem buscá-lo numa noite de lua cheia. Foi morto a golpes de borduna na praça da aldeia, junto da gaiola do gavião real. Aí, eles queimaram a casa do chefe. E essas chamas, para nós amargas, nos ensinaram o quanto eram perigosos os efeitos da civilização. E que, se éramos civilizados, o nosso dever era permanecer e ajudar. 20 anos mais tarde, os Tshikal chegaram à reserva criada por essa ajuda. A política dos Vilas Boas consiste em criar uma harmonia entre todas as aldeias, mesmo entre aquelas que até ontem eram inimigas. Um dia, os Criacoro também virão. Há poucos anos, estas tribos do Xingu massacraram metade dos Tshikal. Há tempos, os Tshikal roubaram uma jovem de uma aldeia do Xingu, a mesma aldeia que agora quer de volta. Ela está chorando, mas seus irmãos asseguram que ela não precisa abandonar o seu marido Tshikal. Este é o primeiro de uma sequência interminável de problemas e os Tshikal estão bastante apreensivos. Em qualquer outro lugar fora do parque, suas possibilidades de sobrevivência seriam bem menores. Em todo o Brasil, a reserva do Xingu é o único lugar em que um grande grupo de tribos não está morrendo, mas na realidade em crescimento. Periodicamente, médicos visitam as aldeias. Há um avião monomotor para emergências e também um pequeno hospital. Alguns índios dirigem as máquinas da reserva, mas nada lhes é imposto. Só lhes é ensinado o que desejam saber. Fábio brincava na calçada e logo se... Eles pedem nossas ferramentas e nossas máquinas, mas a velha cultura continua sendo o cerne inalterado da sua sociedade. O que os Vilas Boas oferecem é um período de adaptação antes do choque total com o mundo moderno. Os exploradores e intrusos são expulsos da área. Mas eles estão ainda em estado de briga. E a sorte dos senhores também foi entrar à direita aqui no Rio Culuene. Porque se o senhor continua em linha reta, ia cair na mão dos Juruna. Também não iam ter. Mas para os índios não há punição, nem polícia, nem leis. Somente persuasão. Esse culado é muito feio. Olha a cara do culado. Que vai lá buscar doença para vir morrer criança aqui. Vai lá buscar doença e depois começa a morrer criança, que agora não tem criança a morrer. Eles souberam de índios desconhecidos na selva e se ofereceram para pacificá-los. Mas Cláudio diz que essa tarefa é sua. É o ponto de partida e o fundamento de toda a sua política. Pegar não, também não. Deixa, só amansa ele. Isso, é bom. Chama ele. Cláudio gosta. Por relação, cachimbo,
Correlação, Cachimbo, estamos na escuta. Alô, Orlando, entendi tudo. Quanto ao Cachimbo, aquilo que eu falei com Notícias dizem que índios desconhecidos cercam a base da Serra do Cachimbo e por isso a Força Aérea está enviando reforços para guarnecê-la. A crise começou quando um avião que se aproximava comunicou pelo rádio que a pista estava bloqueada. O telegrafista da base correu, viu um índio, ficou em pânico e disparou um tiro. Então, inúmeros índios crenha-couro saíram correndo das moitas, abandonando seus arcos e flechas. Mais tarde, um avião que levava reforços para a base do Cachimbo caiu na mata. 20 homens morreram. Mais vidas para serem somadas à do explorador inglês, cujo corpo, alguns anos antes, fora recolhido após uma emboscada dos crenha-couro. Desconhecidos, mas sempre nas manchetes, o governo decide que é preciso fazer a paz com os crenha-couro. Só uma tribo conhece os crenha-couro que vivem além da reserva. Prendam um pássaro e ele morrerá. Prendam um índio e ele perderá a vontade de viver. O índio nasce para caçar esses animais e para andar livremente como eles. É este o ritmo de sua existência e deve ser preservado até que ele se adapte ao ritmo mais rápido da nossa vida moderna. Os índios adoram uma festa, uma chegada, qualquer tipo de agitação. Estes são os tradicionais inimigos dos crenha-couro. São também as únicas pessoas no mundo que sabem alguma coisa sobre eles.
tribo dos Chucarramãe foi a mais aguerrida desta região. Mataram muitos homens brancos. Levamos anos para entrar em contato com os Chucarramãe. Mas, embora sejam inimigos dos Crenhacoro, julgamos que suas culturas sejam semelhantes e que nos podem ensinar alguma coisa sobre eles. Dentro do grupo, eles são amáveis, generosos e afetivos. Mas fora é a selva, e lá tudo é caça para ser caçada. Para viver, o índio precisa matar, e mata diariamente sem compaixão. Ele observa a morte com olhos frios e indiferentes. E enquanto não se entende a morte, não se pode entender o índio. Matar é a economia da selva. É a regra da existência. Um reflexo instintivo, automático. Esta é a barreira que temos que atravessar. A constante e irrefletida chuva de Borduna. O caçador brutal é um pai afetuoso. São tão amorosos quanto nós. E provavelmente mais delicados.
Não há diferença entre nós e eles, exceto que o seu amor vai além da família. Os ancestrais destes índios entenderam o amor familiar e, reunindo grupos, formaram uma tribo. No nosso caso, os romanos, estendendo sua própria cidadania, criaram um império. Mas como poderiam estes índios entender que todos os homens têm direitos, quando eles nunca viveram no império e jamais conheceram qualquer coisa fora do seu mundo? Mais além fica a selva, onde a luta pela sobrevivência não conhece trégua. A dança de guerra incita o ódio contra o inimigo. Brutal. Mas há qualquer coisa na natureza humana que contraria a estranha ideia de que é errado matar. Eles ainda matam, mas já compreendem por que nós não matamos e por isso vão nos ajudar. Chucarramã e Mariquete, Crenhacaro e Gabem. Mariquete. Não. Amon e Gabem. Agora, ficamos sabendo que um grupo Chucarramã atacou uma aldeia Crinhacor. Essa aldeia fica no coração da selva, na direção do oeste. É a nossa primeira pista. Longe, Crenhacaro. Estamos sobrevoando a maior região desconhecida do Brasil. Aqui deve existir ouro e diamantes, mas os pesquisadores que tentaram penetrar nessa região foram mortos pelos Crinhacor. Mais alguns anos de paz. Essa era a nossa esperança para os Crinhacor. Mas dentro de algum tempo, uma estrada passará no outro lado da selva, perto da aldeia dos Chucarramã. Os Chucarramã estão preocupados com a reação dos Vilas Boas ao ataque desfechado contra os Crenhacoro. Cláudio conversa com um velho amigo, um branco que foi capturado quando criança e criado pelos índios. Nas guerras da selva, ele comandou ataques aos civilizados e participou do assalto aos Crenhacoro. Você não foi mais lá? Os índios são sempre confusos nas suas histórias de guerra. Por isso, Cláudio quer que eles comecem pela representação do ataque. Ele diz que a aldeia Crenhacoro é igual a um dos seus acampamentos da mata e que se os outros Chucarramã forem persuadidos, a representação do ataque poderá ser feita imediatamente.
Foram armas de fogo contra arcos. Um massacre com 20 mortos e 4 crianças capturadas. Estes objetos tomados são um símbolo da guerra na selva. O colar foi feito com as contas que demos a um Chucarramãe. Um crinha-coro o matou, recolheu as contas e fez para si mesmo um novo colar. Agora, ele também foi morto. E outro Chucarramãe usará o colar. É um mundo de morticínios, algo que para mim não tem sentido. Mas, se recuarmos, este mundo continuará acreditando que a guerra e a crueldade não são coisas erradas. A criança roubada tem que ser restituída. As lutas devem terminar, mas o nosso primeiro problema é encontrar a aldeia. Mesmo com as instruções dos Tichucarramãe, as buscas continuam. A aldeia do massacre estará abandonada, mas é possível que existam outras aldeias nas vizinhanças. Para mim, este é o verdadeiro ouro da selva. Um fragmento da humanidade sepultado desde o começo dos tempos. Que direito temos nós de perturbar aqueles minúsculos pontos lá embaixo? Eles não nos querem. Mas o nosso mundo os descobriu. E nós já sabemos o preço dessa descoberta. A tribo desconhecida dos Cinta Larga, que vive longe da reserva do Xingu, perto de Rondônia, foi atacada por civilizados. Declaração: eu, Ataíde Pereira dos Santos, declaro que uma mulher índia foi pendurada e cortada ao meio. Eu matei o chefe e Chico Luiz metralhou os outros. Muitos índios, entretanto, morrem de doenças e inanição, enfrentando o fato de que são criaturas indesejáveis na nossa sociedade.
contra os desconhecidos devem ser salvos desse destino. A aldeia é pequena, mas Cláudio espera usá-la para aproximar-se das outras que julga existirem em algum lugar da selva que a rodeia. Primeiro, ele irá buscar índios da reserva do Xingu. Em seguida, subirá o rio Maritizauá. Depois, abrirá uma picada até o rio seguinte, construirá canoas e um campo de pouso. Finalmente, ele entrará na aldeia Crenhacoro. Vêm de uma dúzia de tribos que, sem receber pagamento, compreendem que a cada novo grupo atraído para a reserva aumentam suas próprias chances de sobrevivência. Estamos fazendo isto desde 1945. Primeiro, marca-se o rumo da picada e depois caminha-se por ela. É como procurar caminho através do nevoeiro. Avançando uns 2 quilômetros por dia, levaremos 2 meses para alcançar o outro rio. Atrás, um grupo maior alarga a trilha por onde deverão passar as provisões. Na selva, nunca se vê mais que uns poucos metros adiante. Portanto, a segurança da expedição depende do sentido de audição do índio. Ele é um caçador instintivo e está sempre atento aos menores ruídos da mata. Cada 3 ou 4 dias, as provisões são levadas para um novo acampamento, mais próximo do grupo avançado. Assim, caminhando pela selva, vamos nos aproximando da área em que os Crenhacoro devem caçar. Eles podem avistar de muito longe a fumaça do nosso acampamento. Perto ou longe? Na floresta úmida, não existe fogo sem a presença do homem. É importante saber quando, exatamente, os Crenhacoro irão perceber que estamos chegando. Os urubus limparam o crânio de um macaco. Aquele da areia? Não tem mais que uns 2 dias. Não, tem menos. Choveu ontem. Choveu ontem, né? Ontem choveu. É de ontem ou de hoje. Então eles estão aí, né? Amanhã ou depois. Os índios marcam um caminho quebrando ramos. E parece que esta linha de ramos quebrados conduz à aldeia dos Crenhacoro. Olha aí. Olha aí. Esse mais importante ainda. Olha aí. Sabemos que eles estão aqui. Mas a que distância? E onde? É uma sensação capaz de desnortear um homem. Isto enlouqueceu 2 homens nas nossas expedições anteriores.
Sei que é estúpido, mas somos tentados a dar uma busca na selva. Isto é um mundo de camuflagem, em que somos observados por muitos olhos. Sente-se logo dor de cabeça por ficar constantemente forçando a visão. Insistir na busca é perder tempo. Na mata, é preciso seguir os próprios pensamentos. Não podemos ver o índio que nos tocaia, mas a sua imagem está sempre presente. Aprendi que o índio da selva não ataca um grupo armado e vigilante. Há 27 anos, quando Orlando e eu penetramos na região do Roncador, os índios Chavante eram temidos e famosos porque costumavam matar os intrusos. Construímos paliçadas para nos proteger e todos os homens estavam armados. Eles gritavam para nós das árvores e, de vez em quando, lançavam flechas. Um homem quase foi morto por uma delas. Em certa ocasião, tentaram incendiar o nosso acampamento. Mas, durante 8 meses, jamais se arriscaram a um ataque frontal. Agora, estamos na terra dos Crinhacoro. Eles nos observam e sabem que estão sendo observados. Uma borduna é o início de um longo e curioso processo de comunicação. Penduramos presentes que eles recusam, mas devem estar intrigados. Quem dá presente pode ser inimigo? A dúvida perturba o reflexo de matar. É claro que estes índios poderiam nos revelar o seu acampamento, e aí iríamos até lá carregados de presentes. Mas a experiência nos mostra que isso não é bom. Há 12 anos, quando entramos no acampamento dos desconhecidos Tikal, houve reação. Os índios são habitualmente alertas. Naquele dia, no verão de 1956, caminhamos quase até a primeira rede. A visão de um deles irritado foi a última que deles guardamos por quase 10 anos. Os índios têm que achar os presentes sozinhos e sem pressão. Os presentes são o ópio da civilização e criam necessidades naqueles que os recebem. Portanto, deixemos que eles vejam e estudem o que vem, enquanto nos arrastamos pelo nosso estreito túnel. Como formigas, perseguimos um objetivo distante. Nossos olhos estão cegos ao universo que, à nossa volta, nos observa.
pessoal é pouco e não aguenta ir até o rio. Não aguenta ir até o rio. Dentro de 6 dias. Alô, custódio, não entendi. Repita, sério. Com índios, nunca se morre de fome. Mas nos últimos dias, temos comido a caça e as raízes que pudemos encontrar. A selva atende aos seus filhos, mas os aprisiona no seu antro escuro, cheio de sonhos e medos imaginários. Quem nunca viveu na floresta não pode compreender o nosso alívio ao alcançar o outro rio. Não o desejamos apenas como meio de transporte. É a primeira vez que o vemos. O rio é o local ideal para um contato. Fazia quase um ano que a tribo Juruna se escondia de nós, até que um dia vimos alguns na outra margem do rio Xingu. Estavam nervosos como animais selvagens. Corriam para trás e para diante. Mas como não havia mata para impedir a visão, puderam ver que estávamos sós e desarmados. O rio possibilitou o contato. E agora, na terra dos Crinhacoro, os Juruna nos ajudam a abrir um campo de pouso. Os Crinhacoro levariam 20 vezes mais tempo para limpar isto com machados de pedra. A coluna de fumaça que eles estão vendo será assim como a bandeira de um novo poder que virá destruir e substituir o seu. O avião traz homens e provisões, e com ele Orlando vem para participar do assalto final. Pelo ar são lançados presentes sobre a aldeia Crinhacoro, situada a mais ou menos a 50 quilômetros. Os presentes são amarrados em balões para evitar que se tornem perigosos para os índios lá embaixo. É o início da pressão que procura forçar os índios a uma decisão final. Mas a resposta deles agora, como sempre, é indecisa. Dois enigmáticos rolos de fumaça.
causa dos crinha-coro, ninguém, branco ou índio, jamais subiu este rio. É claro que eles poderiam matar alguns de nós, enquanto estivéssemos indefesos. Mas estou certo de que nosso propósito não é entrar em luta, mas evitá-la. Somos 40 homens, alguns com armas de fogo, e isto na selva é quase uma divisão blindada. A cor não sentiu nada ainda. Esse é mais velhinho, né? Quer dizer que eles moram perto, eles vêm sempre aqui, né? Não prova. Tá. Bem. Muito. Não. Criou cena. Criou a boneca aí cena. Recente, né? Não de agora. É um velho giral para fisgar peixe. E assim, o invasor está penetrando no quintal. E o dono da casa começa a sentir medo e dúvida. Portanto, caminhamos lentamente e com muita calma. Percebe? Mas tá meteu dentro aqui. Tem uma ferri. Essa aí é. E é que vai pular no lugar da casa, não tem nem. Vamos começar a amarrar aí. Sugar mais também? Olha lá. Olha lá. Puxa vida, rapaz. Olha o tamanho do pé desse homem aqui. Depois vou mandar um andar aqui pra ver como é que ficou lá. Nem deixa ele filmar. Parece que é só 2, né? 2, né? É apenas rotina. Os índios raramente atacam à noite. Mas, se eles estão vigiando, é bom mostrarmos que também estamos. Daqui lá uma hora, né? Uma hora ali. 4 quilômetros, não, de 4 quilômetros de avião, né? De avião, bom. Pela mata, né? 6 quilômetros. Iba ka yan ay tega bane. Pero ini pada apa itu? Ini pada lagi.
pegar as panelas na frente. Eu vi. Então, vamos ver. Tem raça de hoje por aí. Ó. Vamos ver se tem raça de hoje por aí. Você que tá descalço não anda por aí agora. Aí tá mudando. Saiu correndo agora. Tá limpando o corpo. Aí. Eu já vi o grito então. Vamos gritar. Não, grita Caiabi. Não, Chicão, não. Chicão. Deixa eu parar a mãe. Olha aqui. Ele comeu banana agora, foi correr alto. Molhado. Não é muito longe. Aí vai. Y yo, Petayot, todo me mayan, ya la veo, pero, manera, ya venido, para allá, ya venido, todo te pescó, vete, yo a pedir papá, vamos, pero. Olha, por acaso eu tinha tudo da mão. Ah, não, você escolheu foi tudo. Ia dentro da caixa. Peço aqui por dentro, né? Vamos para lá. Mas, tiraram. Vai levar tudo, então. Vocês levaram tudo? Por nada. E os colares aqui, ó? Colar, panela, tudo. Olha aqui, ó. Dia de noite. Não há dúvida nenhuma que eles não gostam de espelho. Olha aqui, ó. Olha. Quebrado todo esse. Olha. Vai. Quebraram os espelhos. Agora, beleza. Olha aqui. Esse tá aí, esse. Olha Os aviões não levaram também. Esse tá aí. Olha que peça. Terceiras bordunas, né? Olha aqui, rapaz. Cortaram com o dente. É muita gente aí? Isto é o primeiro passo. O primeiro sinal de aceitação ou de paz. Olha aqui, mas Devemos considerar as bordunas como um convite e seguir a trilha que foi usada na noite passada. Aí foi eu.
Começa a parecer que os Crinha-Coro são um tipo de índio que não tem aldeia permanente. Constroem abrigos rústicos e mudam-se depois de poucos dias de um campo de caça para um pesqueiro, de uma plantação para outra. Assim, nós brincamos de esconder. Em qual dos vários lugares como este eles comeram e dormiram na noite passada? Não sei. Pô. Mas já se pô. Encontramos. Foi aqui. A cesta é usada para carregar comida. Eles estiveram aqui a noite passada. Creio que saíram quando nós chegamos. Aí tem formiga demais, rapaz. É claro, quando chegamos, eles estavam se preparando para partir. Esta cesta muda toda a nossa estratégia. Um índio tem poucos haveres. Se ele os abandona, está realmente assustado. E se estão assustados, qualquer pressão maior os levará para o outro lado da mata. De agora em diante, só podemos esperar e atrair os índios para nós. Que medo os atinge tão profundamente para justificar o abandono de um machado tão difícil de conseguir? É o velho medo da flecha diante da bala? Ou será o terror sentido diante do túmulo dos que morreram? Orlando e eu, há algum tempo, entramos em contato com uma tribo recentemente pacificada. Quando a alcançamos, 90% dos índios havia morrido de gripe e os sobreviventes perambulavam pelo terreiro da aldeia, amedrontados diante de algo que não podiam entender. Com essa espécie de medo, algumas tribos no tempo da colonização desapareceram e jamais tornaram a ser vistas. Os Crinha-Coro nunca sofreram uma epidemia, mas foram amedrontados por aviões de mergulho perto da Serra do Cachimbo. É mais fácil curar doentes e feridos do que afastar o medo que germina em um terror desconhecido e cresce no isolamento da mata. Como esse medo poderá ser dominado? A fome os trará de volta a estas plantações de batata e milho? Ou o terror que sentem é maior que a fome? O aço é a tentação irresistível. É um milagre na Idade da Pedra. Uma revolução industrial para a selva. Concluído o campo de pouso, Orlando regressa. Durante a fase seguinte, ele estará cuidando da reserva do Xingu. A expedição é dividida em grupos que trabalham e protegem o acampamento. Os Crinha-Coro precisam sentir que podem observar todos os detalhes, mas que a expedição é muito forte e vigilante para ser atacada.
Com o avião chega a notícia de que outra expedição que o governo mandou para a distante tribo dos Atroari, na Amazônia, fora massacrada. Diz a notícia que o rádio do chefe deixou de enviar mensagens e quando a equipe de salvamento chegou, o rádio não foi encontrado no seu estojo. O acampamento, muito semelhante aos dos Vilas Boas, havia sido despojado de tudo, exceto de um velho par de calças. Quase todos os crânios estavam partidos por clavas de guerra. Mas no acampamento erguido na terra dos Crenha-Coro, a mata continuava silenciosa. Os índios haviam sido vistos apenas uma vez. Eram 3. Surgiram num banco de areia a 600 metros de distância. Nada disseram, mal se mostraram e logo desapareceram na mata. Quando os índios nos observam, fazem sinais uns para os outros imitando pássaros. Mas, se um verdadeiro pássaro chamar, nossos índios não resistem e respondem ao chamado. Assim, somos assaltados por uma tríplice pergunta. É um chamado real? Somos nós? Ou são eles? Na selva, pesquisa-se mais com os ouvidos do que com os olhos. Portanto, o nervosismo vem do que se ouve, não do que se vê. Finalmente, depois de 6 semanas, eles tiveram coragem e recolheram os presentes. Mas que razão pode haver, mesmo na mente primitiva, para jogar fora as panelas quando se fica com os machados? Amando, mais poucos, já não digo dias, talvez meses. Minha cara está aí, amigo nosso. Mas que beleza, levaram 12 machados, né? E 15 facões. Muito isolado, muito medroso, tudo que é fora. De agora em diante, os presentes devem ser levados todas as semanas. Mas é sabido que trocas como estas têm durado meses e até anos. A chuva durará 5 meses. Mas, ao contrário dos Crenha-Coro, ela é previsível. Tem seu limite em abril do próximo ano. Pelo menos, ela nos dá tempo para pensar. Por que razão estes índios consideram inimigos a todos que vêm? Talvez acreditem que não podem ter contato com outros.
Isto significa que falta uma ideia básica em suas mentes, assim como faltam muitas coisas em suas aldeias. Ao contrário dos índios do Xingu, os Crianhacoro não sabem fazer panelas, nem preparar massa de mandioca. E, embora devam ter visto canoas, não sabem construí-las. Nunca viajaram nos grandes rios e as planícies que costumam varar e são sempre cobertas de mata. Jamais tiveram a vida de uma tribo em contato cerimonial com outra. Portanto, escondiam-se na selva até que chegamos. Agora querem encontrar-se conosco, mas a ideia de um encontro é inteiramente contrária à sua longa história de isolamento e solidão no fundo da mata. Por isso, os Crianhacoro estão em luta com uma nova ideia, para eles revolucionária. Talvez lá nas suas malocas, num acampamento como este, eles estejam confusos. Talvez nem cismem que, apesar da nossa boa intenção, constituímos uma ameaça à sua sociedade. Que homens seriam se um dia saíssem da mata? É a nossa civilização que deveria responder, mas para isso ela não tem resposta. Depois de 3 meses de chuva, a aldeia abandonada está quase tomada pela vegetação. E a esperança de um encontro com os Crianhacoro diminui a cada momento. Os últimos presentes continuam intocados. O milho, há muito maduro, ainda não foi recolhido. Cláudio, preocupado com a demora, vai se tornando nervoso à medida que enfrenta a possibilidade de uma longa espera. Enquanto eu estiver aqui, estarei chamando por eles. No vazio da selva, a minha presença é um aceno para os Crianhacoro. Tenho, portanto, que permanecer paciente e continuar chamando por este povo que se esconde na vastidão da floresta. Além destas árvores que nos separam, nada mais existe senão os milênios que correspondem aos diferentes estágios de cultura. Somente um receio extremo poderá deixá-los de fora. Mas o processo de aproximação dos grupos humanos é inexorável. Um dia, no futuro, toda a humanidade, sem fronteiras, viverá num só mundo. A expedição Crianhacoro foi filmada no seu decorrer. Algumas das outras cenas foram recriadas por Orlando e Cláudio Vilas Boas. Ainda hoje, os Crianhacoro continuam se escondendo. Orlando e Cláudio continuam tentando fazer contato com eles.